Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast. E aí galera, bem-vindos a mais um ThalerCast. Eu sou o Sebastian Ferrari, CTO e cofundador da Thaler, e hoje eu vou ser o host de vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente vem utilizando há um bom tempo e a gente adora e vem falando bastante ultimamente sobre isso, o Event Storming. E a gente tem um convidado especial hoje, que também é fã da ferramenta, utiliza bastante, e foi uma surpresa ter conhecido ele. E também temos a Alice, nossa dev da Thaler. Oi, Alice. Oi, Sebas. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com o papo. Massa. E aí temos a nossa guru UX aqui na Thaler, a Ana. Oi, gente, tudo bem? Guru de UX é bondade. Não sei, eu sou Product Designer aqui na Thaler. Estamos aí falando mais uma vez sobre Event Storming, nossos aprendizados com a ferramenta. Legal. E nosso convidado especial, o Felipe. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar participando aqui. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo. Cara, é a primeira vez, que você tá aqui no ThalerCast. Não sei se você já gravou algum podcast alguma vez. Eu só gravei um outro, que era de uma coisa um pouco desconectada, era do jurídico. Ah, pode crer. Então, tava falando, que foi uma surpresa te conhecer, cara, porque a gente... Bom, eu fui palestrar, no Agile Brasil de 2022 sobre DDD, e aí eu mencionei bastante Event Storming. E aí o Lula, ele puxou, que é o CTO da 42SP, pra quem não conhece, ele é uma certa celebridade no Agile Brasil, e ele puxou um open space de Event Storming. E aí ele me puxou, aí puxou o Felipe também, mas até lá eu não conhecia o Felipe. E aí fazendo o open space, o Felipe tava ali, tipo assim, respondendo e ensinando a galera e falando. Eu falei, como assim? Tem mais alguém no Brasil que tá rodando, eu quero conhecer essa pessoa, E aí o Lula terminou sugerindo, da gente fazer um Event Storming presencial por primeira vez, e a gente tocou juntos. Mas aí depois que a gente saiu desse open space, a gente ficou tipo uma hora de pé ali, conversando, sem parar, trocando ideia de como é que a gente foi rodando Event Storming, sobre os desafios e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa muito gravar um podcast juntos e conversar e passar essas experiências, que a gente teve em todos esses Event Stormings, que a gente tem feito. Uma das primeiras coisas que a gente pode falar aqui é o que é o Event Storming. E aí eu gostaria de perguntar, Felipe, o que é o Event Storming para você? Boa. Para mim, o Event Storming hoje, ele tem ajudado muito a conseguir conectar as pessoas, assim, a quanto o que cada uma delas imagina que a gente vai construir ou o que a gente já tem construído. E aí esse workshop... Esse encontro, assim, com as pessoas, ele tem sido muito pra gente conseguir alinhar, dependendo do tipo ali que a gente vai estar fazendo. Boa parte é de alinhamento do que a gente, de fato, vai construir. Então, como que a gente imagina construindo aquilo. E uma outra parte acaba sendo de o que já foi construído, como é que a gente vai separar e desmembrar aquilo. Acho que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente também, de como que isso tem sido relevante, assim, pra mim, conseguir usar o Event Storm para conseguir entender os domínios e, a partir daí, ter outras ações. Legal. E, Ana, pra você, o que é o Event Storming? O que é o Event Storming pra mim? Assim, na condição de uma pessoa curiosa que gosta de saber como as coisas são feitas, de onde as coisas vêm, o Event Storming, desde que eu fui apresentada a ele, assim, que eu comecei a participar das dinâmicas e tudo mais, é muito um prato cheio pra ter aquele acesso às primeiras informações do projeto. O projeto chega pra gente, um cliente novo chega pra gente, aí, assim, aqui na Thaler a gente atende clientes muito diferentes, projetos muito diferentes, de segmentos, tipo, às vezes muito nada a ver um com o outro, E aí sempre rola aquele cenário de incerteza, ou como que eu vou aprender sobre esse cliente, como que eu vou saber como trabalhar com isso. E claro, a gente faz, aquela desk research ali, pesquisa sobre o cliente, sobre concorrentes, mas explorar esse espaço do problema, pelo menos, para designer, assim, é fundamental,
que é no problema, explorando o problema, que você vai começar a ter a compreensão e começa tipo, pensar em soluções, ou quais são os caminhos para solucionar. Então, para mim, ele é muito isso, assim, ele, tipo, me dá respostas, mas também gera perguntas novas, não só para mim, né, pro resto da equipe também. Então, ele assim, é tipo a força de... é algo que a gente faz muito no começo, mas ele gera informação que a gente desenrola durante todo o andamento do projeto. Então, assim, ele dá muito conhecimento, dá muito aprendizado também, né? Mais ou menos assim. Legal. Então, para mim, agora trazendo um pouquinho a parte técnica do desenvolvimento, que é uma dificuldade que o desenvolvimento tem, que é entender o negócio, né? Então, para mim é uma ferramenta incrível de entendimento do negócio, de mapeamento, e que inclusive gera subsídios não só para o negócio, mas como subsídios para entender de forma técnica, né, o projeto. Então, para mim, assim, eu já falei algumas vezes, mas eu sempre fiz esse processo de uma maneira muito sem método, assim, de uma forma muito rudimentar, assim. E o Event Storm, ele trouxe uma metodologia bem legal, vamos dizer, não muito dura, assim, mas uma forma de estruturar um discover. Então, para mim, foi um divisor de águas aí no meu trabalho. Legal, massa. Eu acho que a gente tem rodado alguns juntos, né, e eu vejo que essa parte técnica ali, né, levanta várias questões, né, vários entendimentos de dependências com outros sistemas, né, e essas dependências com outros sistemas nos fazem fazer perguntas que depois se tornam em decisões técnicas, né, que são informações, né, para essa. Legal, massa. Bom, para mim, eu acho que eu recentemente eu li uma descrição, digamos assim, de como que o Alberto Brandolini descreve o Event Storming, e eu acho que ele, a maneira como ele falou de se referir ao Event Storming como uma plataforma de pra gente criar de uma maneira colaborativa o storytelling do negócio, eu achei fantástico, porque me parece muito que termina sendo isso, né? O Event Storming, ele termina criando um ambiente onde todo mundo consegue chegar na reunião sem saber nada de Event Storming, sem saber, às vezes, sem trazer um monte de slides, de documentação, um monte de coisa, né, que termina, né, a gente às vezes se perdendo muito o foco nessas coisas, e a gente perde o foco do que às vezes importa mesmo, que é entender como que as coisas se conectam, né, quais são os comportamentos que emergem dessas conexões, dessas relações com as coisas. E uma das coisas que eu vi que vocês falaram foi de fazer as perguntas, né, acho que começam a surgir umas perguntas que começam a levar para umas respostas que o pessoal nunca tinha pensado, né, ou às vezes a gente descobre que ninguém sabe, e isso é bom também, porque às vezes já sinalizamos ali que ali existe um foco, né, de complexidade, né, de incerteza, né, que a gente não sabe, né, então isso nos dá uma visão muito completa, assim, muito sistêmica, né, do todo. E eu acho que hoje que a gente tá, né, que a gente trabalha bastante com sistemas complexos, a gente ter essa visão sistêmica nos ajuda a tomar decisões de maneira sistêmica, né, ou seja, entendendo em todos os níveis ou partes, né, do processo de desenvolvimento de um produto digital, né? Então, por exemplo, na parte técnica, né, a gente consegue olhar e falar assim, a gente chegou nessa solução aqui por causa de todas as necessidades, né, que levaram, né, a gente fazer essa solução, né, essa modelagem que a gente terminou fazendo. E depois a gente pode também começar a olhar para isso e espelhar a maneira como a gente organiza o sistema para a gente organizar os times, né? E com isso a gente também reduz as dependências e complexidade de conexões desnecessárias às vezes, né? Tipo, a gente tem muitos times que se conversam de maneira muito diferente, né? E isso, se você começa a trazer essa complexidade, né? Dessa galera se falando e tendo um idioma para se comunicar, né? E se organizar, inclusive, e ter responsabilidades bem definidas, isso começa de alguma maneira a refletir no sistema, né? Se você começa a levar isso. E aí, cara, é muito nítido, assim, de que você olha pro software e o software já grita pra você,
né, o que ele faz, né, qual que é o propósito dele, né, quais são os casos de uso que ele resolve, né? Isso fica muito mais nítido e você vê os desenvolvedores conseguindo fazer perguntas de negócio, né? Perguntando mesmo como é que funciona, né? A gente teve um cliente recentemente que a gente trabalhou bastante com a Alice ali, que era de um domínio que era muito desconhecido pra gente, né? Era um domínio de banco, né? Inclusive, tem muito a ver com o que você trabalha, né, Felipe? E cara, começou a surgir, você sabe muito bem que existe muito jargão, né? Muita coisa, né? E o Event Storming, ele, tipo, começou de uma maneira bem natural, assim, a gente começou a fazer as perguntas certas, sem a gente estar lá inserido na complexidade toda, né, e tal. E começaram a surgir, eles mesmos começaram a definir também, entre eles mesmos, né, dentro do time do nosso cliente, começaram a definir o que é cada coisa, né. Então começou a servir até uma ferramenta para irradiar informação, né, e entendimento para as pessoas que também trabalham dentro do nosso cliente, e não só para a gente, né, que está aí para resolver problemas, né, e também, né. Então, para mim, o Event Storming é essa plataforma para a gente poder, de maneira colaborativa, criar essas histórias, né, que contam o que o produto faz, e como ele faz, né, e como que a gente se organiza, né, para a gente fazer nossos fluxos de trabalho, né, e tudo mais. E aí, aproveitando um pouco disso, eu acho que eu queria só falar um pouquinho da história, assim, né? O Event Storm, ele surgiu como uma ferramenta para entender rapidamente um domínio, né? O Alberto Brandolini, ele foi contratado para fazer um projeto, né? E ele não tinha muito tempo para recolher requisito, fazer todo o processo que a gente conhece muitas vezes, né? Que é árduo e lento e tudo mais. E aí ele utilizou alguns post-its, né? E se inspirou muito em storytelling, em fazer story mappings, não o story mapping que a gente conhece no mundo de software, né, mas para montar as histórias, né, através de eventos, né, e aí acho que isso foi uma baita sacada, assim, né, de ter feito isso, e acho que ele fez em 2013. 12 que ele criou? 12, né, 2012, 13, por aí, e a gente, então, assim, conheceu ele faz pouco, né, então ele tá aí já há um bom tempo, mas a gente conhece ele faz pouco, e acho que ele tem evoluído bastante, né, dentro da comunidade do DDD. O pessoal tem transformado, sabe, e dando feedback e melhorando e criando vários tipos de event storms, né, e tudo mais. Acho que tem evoluído bastante desde lá. Então, Felipe, nos conta um pouco como é que você está usando, né, na Willbank, certo? Você está na Willbank hoje. Foi a primeira vez que você utilizou? Foi dentro da Willbank? Como é que tu chegou? Nos conta um pouco aí como que tu chegou aí no Event Storm. A gente te convidou porque, cara, pra gente foi uma surpresa ter alguém com experiência, né, bagagem, já ter rodado bastante, né, alguns ali, né, e principalmente porque você tem rodado na parte mais organizacional, né? Eu acho que a gente começou mais pelo outro extremo, que foi mais técnico, né? E fomos evoluindo mais pra parte mais de UX, né? Mais tentar, né? E aí a gente tá chegando lá, na parte organizacional. Bom, eu trabalhei com desenvolvimento durante o começo, assim, da minha carreira. E aí foi nesse momento que eu conheci o DDD. Aí comecei a entender um pouco sobre domínios, entidades, e foi nesse período que eu comecei a ter mais contato, assim, com uma coisa que alguns anos depois eu acharia muito fantástico e pensaria e encontraria outras formas de conseguir visualizar aquilo. Mas, bom, durante o período que eu estava como desenvolvedor, eu não consegui explorar muito em nenhum contexto que eu participei. E aí, acabou que um pouco depois que eu cheguei no Will, fazendo o papel de agilista, eu tive a oportunidade de participar de alguns designs organizacionais de algumas estruturas, e nesse momento, um pouco antes, na verdade, eu já tinha gostado bastante de como é que utilizaria o Team Topology, que era uma coisa que a gente estava encontrando formas assim de utilizar e de como que a gente poderia estruturar essas equipes e aquela estrutura, isso pensando numa tribo ou numa BU. Então, para poder conseguir fazer essa separação e o entendimento também de carga cognitiva, que é uma coisa bem importante para a gente conseguir separar os times. Sim. Isso era uma etapa bem difícil. Bom, você ir para uma reunião e pedir para as pessoas, bom,
comentem sobre os domínios e a gente vai separar as cargas cognitivas para as pessoas que estão ali no dia a dia, não tem contexto sobre team topology, carga cognitiva, às vezes tem pouco contexto sobre domínio. É muito difícil você conseguir que as pessoas simplesmente coloquem post-its ou digam nomes de domínios e você consiga separar isso entre os times com facilidade. Então foi bem caótico os primeiros encontros, assim, para conseguir montar isso. Os primeiros desenhos também de team topology, eles foram bem difíceis de sair, para quem já viu os desenhos de team topology, né, com aqueles objetos e tudo, e fazendo as interações também entre os times. Nenhum dos resultados iniciais que eu tive foram bonitos igual esses que vocês encontram no Google. Então, foi bem complicado, assim, no começo. E aí eu fui procurando alternativas de como eu poderia fazer etapas antes disso, para poder não simplesmente chegar e falar para as pessoas, olha, eu preciso que a gente consiga mapear as nossas cargas cognitivas, entender se elas estão grandes, pequenas, e aí tem todo aquele processo, né, de se um domínio ele vai estar simples, complexo, complicado, se ele está caótico, e como é que eu consigo descobrir isso, né? Então, eu tive que dar vários passos antes, assim, para poder encontrar coisas que ajudassem a descobrir primeiro os domínios. Então, com uma facilidade. E foi aí que eu comecei a ler bastante sobre o Event Storm, sobre algumas outras formas também de mapear domínio. Então, formas onde a gente pode pegar simplesmente a tela, né? Quando já tem algo pronto, já tem um protótipo, a gente pode gerar esses domínios através daquelas telas, daquelas imagens, da interface, né? Outras formas de, por exemplo, da pessoa contando uma história, né? Então, dá para fazer com outros desenhos, outros elementos. Mas o que eu acabei gostando bastante, até pela forma de conseguir mexer bastante assim nos níveis, né? De você ficar num nível mais, talvez, organizacional, assim, e você também conseguir entrar a um nível de software mesmo. Então, essa variação que tem do Event Storm eu acho muito interessante, e aí acho que dá para aplicar ele em muitos contextos, e por conta disso que eu acabei seguindo usando mais ele do que outras formas de mapeamento. E aí, depois de conseguir fazer esse mapeamento, a gente conseguiu ir para, conseguimos mapear os domínios. Então agora a gente consegue falar sobre em qual escala assim, de complexidade que eles estão, e aí a gente consegue falar sobre carga cognitiva e finalmente consegue fazer a estruturação ali, né? O desenho de como que os times se comportam, se a gente vai ter times de plataforma, se eles vão estar alinhados ao fluxo, como que eles vão se comportar ali dentro daquela estrutura. Então foi bem ao contrário assim, o caminho, né? Eu não tive o processo de fazer, por exemplo, o software design e depois ir vendo outras possibilidades, né? De fazer ao contrário. Legal. E eu achei muito interessante como vocês estão misturando, né, o Team Topologies, né, utilizando o Event Storm como uma ferramenta para justamente entender ali onde que estão como separar o time, né, como se vai ser um time de plataforma ou de string align, né, do Team Topologies e tal. Então, acho que a gente ainda não tem usado muito, mas é uma coisa que a gente já tá estudando e vendo como é que a gente pode adaptar para nosso fluxo unificado, né, que a gente trabalha na Thaler. Como é que a gente pode criar esses times ou essas... enfim, a gente tá inovando aqui, né? Justamente combinando várias ferramentas e vários conceitos, né? Ao mesmo tempo pra gente criar uma coisa nova, né? Então, uma coisa que você falou ali, você chegou a falar acho que tu falou do complicado, né? Do simples, né? Identificar o complexo ali, né? E tal. E acho que isso foi uma coisa muito interessante, né? Que deve vir muito, né? Do Cynefin, né? Do Dave Snowden, né? E, cara, eu acho que justamente onde tem esses focos ali, né, de muitas dúvidas ou de muitas conexões ou você já consegue começar, ou onde tem muita discussão, né, sobre como realmente funciona. Acho que ali já é um foco, assim, já é um sinal, assim, fala assim, cara, aqui é complexo, né. Agora, essa parte aqui, ninguém nunca discutiu sobre como todo mundo, tá óbvio, funciona muito, então essa parte ali já é mais simples, né, já tem uma identificação ali, né, disso. Muito bom, velho, muito, muito interessante. Eu queria pegar um gancho no Team Topologies que ele falou, que eu achei muito interessante isso, usar o Event Storm, porque você vê que é um alinhamento de temas, né? Porque justamente o Team Topologies ele tem muito a ver com DDD, que tem muito a ver com Event Storm. Justamente por conta dessa carga cognitiva que ele falou, né? Então, a gente, no DDD, você consegue visualizar os limites de cada tipo de conhecimento ali. E aí é como ele falou, né? De, tipo, você fazer esse caminho inverso até chegar no teu objetivo, que é o desenho dos times. Então, você vai lá do micro, né? Que é evento dentro do contexto,
Até porque essa é uma das belezas, assim, do Event Storm, é que o contexto, ele emerge dos eventos, né? Então chega uma altura ali do workshop que você começa, claramente começa a aparecer para você o que são os domínios, os contextos e até onde vão eles, né? Então eu achei bem interessante esse link com o Team Topologies ali e Event Storm. Eu queria perguntar uma coisa pro Felipe sobre o lance da carga cognitiva. Assim, uma coisa que eu lembro até que acho que a gente falou num dos episódios no Love the Problem. Uma das coisas mais legais do Event Storming e do DDD também, é tipo a democratização do acesso à informação, porque assim, quando você chega numa sessão, numa reunião para fazer uma dinâmica dessa, né, não importa se você quem vai conduzir ou se você é a pessoa que vai responder as perguntas, se você é o cliente, mas eu entendo que a gente sai todo mundo numa mesma página ali, mesmo com diferentes níveis de conhecimento e com diferentes tipos de conhecimento, né? E é muito legal, porque aí você começa a extrair fazer as perguntas, extrair respostas, colocando tudo ali no board, e aí assim, as informações que vocês escolhem, Felipe, assim, no que diz respeito à carga cognitiva, vocês fazem alguma coisa com ela, vocês trabalham ela de alguma maneira, ou é mais pra ter noção dos limites, dos desafios do projeto, assim? A gente hoje tem usado elas principalmente para entender se um time tá ficando com uma sobrecarga, e em um outro momento, se, por exemplo, se a gente perceber que a gente tá tendo que inchar demais uma estrutura, ou que a gente tá tendo que abrir vários outros times porque os domínios estão muito complexos, aí a gente vai para um caminho de entender o porquê eles estão complexos e como a gente consegue quebrar eles. Se é por um problema de arquitetura, de software, se a gente consegue desacoplar algumas coisas e aí, consequentemente, deixar eles mais simples. Então, acho que tem essas duas abordagens que a gente tem usado hoje, para entender se os times estão ficando com uma carga cognitiva muito alta, e o outro é se a gente tá com uma estrutura que a gente tá tendo que abrir muitos times, ou tá tendo que ter muitas pessoas dentro dos times, que isso também a gente tenta, para poder construir o time em si, a gente tenta usar também heurísticas de construção, né? De não ficar um time muito grande. Então, não é simplesmente, se a gente tem, sei lá, 20 domínios complexos, a gente não vai construir um time de várias e várias pessoas. Então a gente tenta seguir algumas outras heurísticas pra ir ajudando, assim, uma coisa a outra, né? E tendo um certo equilíbrio. E aí, de repente, quebrar um domínio, tornar ele mais simples, como é que a gente poderia fazer isso enquanto software, talvez? E uma coisa que o pessoal termina fazendo para diminuir a complexidade ali também é deixar muito claro, né, qual que são as delimitações de responsabilidade, né? Então, por exemplo, você pode ter um time que é responsável de vários domínios, por exemplo. Ou seja, não quer dizer que para cada domínio você precisa separar um time, né, que só faz aquele domínio, né? A ideia é que você também não tenha, ou que você evite, você ter um domínio onde você tem vários donos, né? Vários times que são responsáveis. E aí é onde começa a complexidade, né? Porque aí você tem que lidar com a coordenação de vários times, né? Mexendo no mesmo lugar, né? Que não está muito bem definido, né? Ainda, né? Porque cada um pode mexer de um lugar onde mais conhece, o outro não. Então fica meio perdido ali, né? Esses limites, não ficam muito claros, né? E acho que justamente aí termina impactando bastante na carga cognitiva, porque aí, como ele tem que interagir com outra parte do sistema ali e tal, ele também vai ter que saber, né? E não fica claro se ele deveria ou não deveria, né? Se a pessoa, né? Então, acho que daria pra, tipo, você realmente mapear vários domínios. Você fala assim, bom, desses 3 domínios aqui vão ficar com esse time, né, e tal, né, que vai ser responsável por aquilo. E eu acho que isso é uma maneira boa de diminuir, assim, mas fazendo isso de uma maneira que não é tipo, começando pelo software, né, é uma coisa que você olha como que as pessoas se organizam, né, quais são os conhecimentos desse pessoal, né, que eles têm mais domínio, né, e dali começa a emergir, tipo assim, a gente não vai no Event Storming já dizendo onde que estão os limites, né. A gente primeiro mapeia, né, que nem a Alice tinha falado ali, a gente mapeia os eventos e a partir dos eventos a gente começa a enxergar essas limitações, né, esses contextos, né, e muito por causa disso, dessas conversas que a gente tem ali, né, tipo, por exemplo, a gente fica discutindo sobre um conceito, né, a gente começa a ver que esse conceito, ele não faz muito sentido nesse contexto, né? E aí a gente começa a ver que esse conceito, na verdade, às vezes significa outra coisa em outro contexto, né, então aí a gente começa a entender que, putz, aqui pode ser que a gente precise de um contexto, né? Pode ser que a gente precise limitar um pouco aqui, né? E tal. Falando um pouco do Event Storm e da história, né? De como é que vocês têm
tem adotado? O que te levou a usar, tipo, da onde você viu, como que você ouviu falar, né, do Event Storming, né? Foi uma coisa que tu leu em algum artigo, tu leu um livro do Tintopod, sei lá. Bom, eu não lembro exatamente como que eu cheguei nele, mas eu lembro que eu tava procurando, tipo, formas de mapear domínios. Era isso. E aí eu lembro que não foi, tipo, o primeiro que eu encontrei, por exemplo. Isso eu lembro. Que eu demorei um tempo até encontrar o Event Storm em si. E aí eu acho que isso tem influências de... Como eu tava procurando muito com viés de design organizacional, eu acho que eu acabei me deparando com soluções que talvez não fossem tão agnósticas assim, sabe? Por exemplo, antes do Will, eu trabalhei numa empresa que a gente tentava fazer os times seguirem, por exemplo, uma jornada de ponta a ponta, né? E aí o quão complexo isso ficava, né? Porque tem jornadas que de ponta a ponta envolve vários e vários e vários domínios. Sim. Então, fazer com que eles tivessem que comportar todos aqueles domínios ali dentro, só porque foi a forma como a gente dividiu, né, domínios. A gente dividiu que tudo que existe dentro da sua jornada precisa estar em um time, né? Um time tem que ser capaz de fazer ela de ponta a ponta. E eu entendo que talvez seja uma forma rápida, assim, de pensar uma solução para o problema, né? De, como que eu vou evitar dependências, né, ao longo da minha jornada? Eu vou colocar tudo para um time só. Então, talvez, assim, de bate-pronto, pareça um caminho faz sentido, mas depois eu acho que você percebe que, bom, os times estão ficando muito sobrecarregados por conta disso, né? Tem jornadas de ponta a ponta que envolvem vários domínios, e isso torna muito complexo ali. Então, quando eu fui procurar como é que eu poderia mapear esses domínios, tava muito difícil de achar, de fato, talvez uma parte mais ferramental, um workshop, uma dinâmica, de fato, que ajudasse nisso. E eu não queria que fosse um mapeamento de processo comum. Eu queria que fosse alguma coisa mais bem estruturada, que já tivesse algumas pessoas, pelo menos, por mais que ainda tenha poucas pessoas, principalmente no Brasil, né, falando sobre isso, mas pelo menos que já tivesse, algumas pessoas tivessem rodado e comentando sobre. Então, foi um pouco nessa linha. Bom, na Thaler a gente começou utilizando a gente foi contratado por uma empresa grande, que todo mundo deve conhecer, que a gente foi contratado para fazer uma proposta. E era para fazer uma análise de uma proposta, né, para construir uma iniciativa dentro dessa empresa, né, e para isso a gente precisava, enfim, entender um monte de coisas que a gente, né, de fora, né, não conhecia. Então a gente tinha que falar com várias pessoas, né, com várias pessoas que trabalhavam em diferentes domínios, que sabiam sobre dependências, com sistemas, aí iam ter vários sistemas que iam estar sendo contratados para resolver essa questão. Era um domínio de delivery, né? Fazer todo um processo de delivery conectando com lugares onde esse produto vai ficar esperando alguém retirar. Enfim, tinha várias questões, né? De capacidade, né? Estoque e tal. Tinha reserva, né? Então tinha muita coisa ali envolvida, né? Muitos estados, né? E tal. E a gente decidiu, como estava bastante complexo, né? A gente decidiu procurar alguma ferramenta para isso. E eu já tinha visto o Event Storming por causa do evento de DDD Europa. Eu acho que eu tinha visto o Alberto Brandolini, alguma coisa assim, porque eu já estava estudando bastante por causa da Thaler mesmo, do Celso e do Rafa, que falam bastante sobre complexidade e tudo mais. Por causa de tudo isso, aí eu caí numa palestra do David Nolan. E aí eu comecei a olhar aquilo, eu falei, como é que esse cara, né, que fala sobre complexidade, com problemas super complexos de comportamento humano e tal, e o cara foi parar num evento de DDD, sabe? Aí eu falei, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa legal aí, né? E aí eu comecei a ver a questão do Event Storming, né? E aí a gente começou a utilizar, só que a gente começou a utilizar muito como software design, muito como, tipo, cara, vamos mapear aqui quais são os eventos e os comandos. E aí a gente começou, né? Comando, evento, comando, evento, comando, evento, comando, evento. E era só eu, né? E o Rafa, né? Fazendo isso. E a gente não chamou ninguém do cliente para fazer. Então, era muito viciado, era só do que a gente entendia, né? E a gente perdeu totalmente o benefício, né? Acho, naquele momento, que é justamente criar esse entendimento coletivo, né? Mas nos ajudou a fazer as perguntas. A gente falou assim, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, a gente já falou assim, bom, aqui tem um ponto que a gente precisa conversar com o cliente, né? E tal. Então, de certa maneira, ajudou, né? Mas eu senti
sentia muito que a gente não estava entendendo direito como utilizar o Event Storm. Aí a gente começou a evoluir, né, com o tempo, com essa ferramenta, né, a gente começou a rodar em outros domínios mais complexos, e a gente começou a entender aos poucos como utilizar, como facilitar, como, tipo, o papel de facilitador é muito importante dentro do Event Storm, né, como é que é importante você chamar as pessoas certas, né, e tudo mais. Então a gente foi aprendendo, mas a gente terminou trabalhando muito com domínios que são mais tipo fintech e tal, que são mais complexos também. A gente começou a utilizar no começo do kickoff de um projeto dentro da Thaler. Então a gente já incorporou isso como um processo nosso interno de discovery ali, antes de já entrar no downstream, né, onde a gente já entra já com as demandas, né, de tipo com os outputs ali já prontos, né, do que a gente vai fazer, né? Então, ao fazer o Event Storm, a gente já descobriu muitas coisas. A gente já descobriu, às vezes, que a gente não precisava entrar nessa parte do projeto. O próprio cliente já entendeu que poderia ser outro lugar, que a gente poderia atuar, justamente por causa dessa visão sistêmica ali que a gente começou a adotar. Mas, cara, a gente evoluiu muito, assim, de como utilizar o Event Storm, né? Como facilitar, né? E tudo mais. Então, acho que a gente começou assim, né? Começamos muito como software design de, tipo, comando evento, né? Sem muito dessa questão de contextos e tal, essas coisas foram meio que a gente foi pegando o conceito mais pra frente, assim. E dali a gente começou a utilizar em outras frentes também. Um pouco de organizacional também, tá? Pra mapear os fluxos de trabalho, né? Pra entender como que os fluxos de trabalho acontecem, né? E tal. Pra alguns dos nossos clientes também, que eles têm times em várias partes do mundo. Então a gente tinha que, enfim, como que essas pessoas se organizam, né? E aonde estão os gargalos, como é que eles trabalham juntos, né? Qual que é o idioma que eles utilizam para se comunicar, quais são os artefatos, né? Enfim, todas as coisas, todas as dependências e tudo mais. E a gente começou a fazer isso e, cara, foi fantástico. Mas uma coisa que acho que foi um marco, digamos assim, para mim pelo menos, né? Foi uma divisão ali, foi o curso com o Alberto Brandolini, que a gente fez no ano passado. E pra mim ali foi, assim, divisor de águas, assim, porque eu vi o Alberto Brandolini facilitando, né? E pra mim sempre pegava muito essa questão, né, de como facilitar, né? Como que eu posso fazer pra que o pessoal engaje, né? E faça perguntas, né? E não fiquem tímidos, né, de fazer as perguntas, sabe? Como lidar com situações de onde o pessoal fica fixado em um assunto e não sai, sabe? Coisas assim, sabe? E não avança e fica falando e ninguém avança e fica só no, né? Então, ao fazer esse curso ali, nossa, foi tipo, né? Explodiu a cabeça, digamos assim. Eu fiz um monte de perguntas, né, pra ele, né, e tal. Então, o que pra vocês foi, assim, o divisor, assim, o que pra você foi algum momento de estalo, assim, tipo, putz, agora eu acho que entendi qual que é o valor, né, que o Event Storm traz, assim. Eu acho que pra mim foi quando... Bom, acho que eu até consigo comentar de uma coisa que aconteceu recentemente. Eu tava facilitando uma sessão de Event Storm e... Bom, como você já disse, né? Até em fintechs e nesses contextos a gente acaba tendo muitos domínios que são complexos, assim, e boa parte dessa complexidade está muito em a gente falar a mesma língua. Então, esses jargões, assim, de, putz, o que eu tô falando quando eu tô falando de um contrato, de uma CCB, de um accrual de juros, o que são todas essas coisas? Quando eu falo de uma operação de crédito, o que cada pessoa entende enquanto esses termos. E aí a linguagem ubíqua tem ajudado muito nisso, nesses encontros, para as pessoas conseguirem falar de forma que todo mundo ali vai entender, e parar de ser aquela coisa de as pessoas do negócio chamam de um jeito, os desenvolvedores chamam de outro. Então, a gente acaba tendo engenharia, negócio, produto, todo mundo falando a mesma coisa ali naquele encontro. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, pra mim esse é um ponto, assim, que é um ganho muito grande por conta talvez do contexto que eu esteja. Então, esse tem sido um ganho muito bom. O outro, pra mim, que o Event Storm ele traz, assim, dele não ser uma coisa que demora, sabe? A gente consegue entender ali em qual nível que a gente quer mapear, né? E aí isso facilita muito para que a gente não fique um tempão naquele encontro, porque acaba sendo um encontro que tem um cansaço mental ali, grande das pessoas, né? Que elas estão tendo que fazer um esforço para lembrar como é que o fluxo funciona,
ou para participar de alguma dúvida que alguém teve e responder alguma coisa. Então, eu acho que tem um certo cansaço, assim, do encontro. E eu acho que todos os outros encontros que são para esse tipo de mapeamento, assim, de processo de negócio, tudo, eles são desgastantes. E aí eu acho que no Event Storm a gente consegue caminhar mais rápido por ele. E é mais divertido, né? Eu sempre falo isso, falo assim, cara, é muito mais divertido que chegar numa reunião com um monte de slides e documentação e ficar apontando o dedo pra galera, tipo assim, pô, você não leu a documentação? Você tá me fazendo uma pergunta meio óbvia aqui, né? Tá fazendo perder meu tempo, tá? Então, acho que é justamente, o Event Storm justamente fala assim, cara, vamos começar todo mundo do zero, todo mundo com o canvas em branco, e me faz as perguntas que você quiser, sabe? Vai, pergunta, sabe? Não tem erro. Eu acho que esse é o ambiente que termina gerando, eu acho, né? O Event Storm e dá muito espaço pra isso. E termina sendo rápido, né? Cara, você mencionou uma coisa que, né, de ser rápido, né? Não demorar muito tempo. E eu não sei se o pessoal lembra, né? Que tipo, pô, a gente às vezes fazia um Event Storm de 1 hora e depois um outro de 2 horas e outro de, né? E a gente mapeava tudo, assim. A gente queria mapear todos os domínios perfeitinhos, né? Com seus comandos e seus aggregates e seus policies e perfeito, sempre tinha que estar assim, ó, tudo completo, né? E, cara, e às vezes o Event Storming, por causa de questão de agenda, né, e tal, a gente às vezes ficava assim, por 2 semanas, 3 semanas fazendo Event Storming, né, de 1 hora, de 2 horas, 1 hora e meia, né, uma coisa assim. E aí, quando uma pergunta pra mim que foi pro Brandolini, eu perguntei, cara, a gente tá com um problema que, assim, a gente tá demorando muito, às vezes, pra fazer os Event Storming, porque eles estão, não é que a gente demora muito pra fazer o ritual ali, digamos assim, a workshop, né? Não é que o workshop demora muito, é que a gente demora muito pra encaixar nas agendas, a gente começar a fazer e ter uma cadência, a gente, né, fazer digamos assim, ficar fazendo um mapeamento de todos os domínios e tal, né? E aí ele falou assim, tá, mas quanto tempo vocês estão? A gente faz, tipo assim, 1 hora, 2 horas. Nossa, ele pirou, assim, falou, não, velho, você não pode ficar fazendo isso, porque senão você só fica divergindo, né? Só abrindo, criando opções, né? E você nunca termina, nunca converge, né? Nunca sintetiza o entendimento ali, você termina a reunião com uma sensação de tipo assim, foi um bom resultado, sabe? Todos estamos entendidos aqui, a gente consegue agora se aprofundar em algum lugar, né? Então acho que a gente começou depois disso, acho que a gente começou a utilizar o Event Storming mais como uma ferramenta fractal, né? De tipo, vamos ir por níveis, digamos assim, né? Mas utilizando o próprio Event Storming, né? Mas vamos indo por níveis de aprofundamento, né? De detalhamento, né? E acho que isso foi também uma coisa que mudou bastante, assim. Hoje a gente, por exemplo, faz um Event Storming e ele não tá super completo. Não tá com todos os seus comandos e todos os seus aggregates e todos os sistemas externos e tudo não sei o que e tal. Mas está o necessário e o essencial ali para poder criar um entendimento, para o pessoal começar a criar uma comunicação, né? Para o pessoal começar a entender mais do problema, né? Não sei o que o pessoal acha aí, acho que isso é interessante. Vocês que estão aí, vocês acabaram de rodar um Event Storming hoje, né? Inclusive, então... Eu concordo também, porque eu peguei essa transição aí dos Event Stormings mais curtos e depois os mais longos, assim, mas que eram mais produtivos, porque também tinha a perda, a retomada. A gente tinha um prejuízo na retomada, então toda vez que a gente voltava, a gente tinha que se lembrar de onde parou e o que já tinha sido conversado, e então realmente a gente tinha um prejuízo para retomar. E também tem essa questão da profundidade, porque justamente o próprio Brandolini fala, né, no livro dele mesmo, ele fala sobre os tipos, né, do Event Storming. Ele é como se fosse um mergulho em níveis, né? Então, a cada processo ali, você dá um mergulho um pouco mais profundo. E também tem uma coisa que ele fala, que é a questão que vocês falaram aí também, de que às vezes a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Às vezes a gente ainda não tem aquela coisa muito bem desenvolvida, a gente só para ali, põe um post-it, põe um hotspot ali, ó, depois a gente vê isso aqui ainda não acabou, mas não vamos dar atenção. Que é justamente aquele ponto que você falou ali, que às vezes você tá ali facilitando, né? E a pessoa que tá naquela linha de raciocínio, te entregando as informações ali, te passando as informações, a hora que ela pega, ela vai. E aí você tem que meio que dar uma segurada em alguns pontos, porque você tem um tempo, né?
E também, né, no caso, para você poder fazer justamente esse controle de agora a gente está vendo, fazendo uma foto panorâmica, e agora a gente vai pegar, vamos pegar mais esse espaço aqui e vamos mergulhar um pouco mais profundamente nesse espaço. Aí depois um outro mais profundamente, cada vez mais estreito, né? Então, assim, pra mim fez bastante sentido isso, e eu achei que todos, não que os outros não tivessem sido produtivos, que acho que até pra gente poder aprender isso foi muito produtivo, né? A gente gerou esse aprendizado, mas depois desse a gente começou a ver que a gente conseguiu, pelo menos assim, eu posso falar por mim, eu consegui enxergar a estrutura em si do que é o Event Storm. Então, acho que isso foi muito importante. A gente começou a fazer brainstorming de 3 horas, no mínimo, assim. Quando é mais big picture de process modeling, assim, a gente termina fazendo pelo menos 3 horas, no mínimo, com intervalos, com pausas, né? Com os breaks ali. Inclusive, o break ali, a pausa, ela é uma ferramenta justamente pra dar esse respiro, né? Pra galera. E pra largar o osso, né? Como eu falo, assim, sabe? A galera tem que largar o osso. A gente tá ali, não, porque é assim, não, e assar. E a galera não avança, né? Aí você fala assim, tá, galera, vamos tomar um café. Aí a galera volta, nem quer falar mais sobre aquilo, só quer continuar, sabe? Eu queria fazer um gancho ali com o que o Sebas falou de ser divertido, que assim, esse caráter mais descontraído que essa ferramenta tem, ela possibilita umas coisas que assim, ela não é uma abordagem engessada, né? Eu lembro de um projeto que a gente, de educação, que a gente estava tocando aqui com o cliente, e rolou um event storming que era para ser um big picture Aziz, né? E aí, só que tinham partes do projeto, da aplicação, que assim, o cliente queria que existisse, mas eles ainda não tinham pensado nada sobre, não tinha nada desenhado, só que a gente não sabia que eles não tinham nada desenhado. A gente chegou no Event Storming para fazer o mapeamento de todas as áreas, aí chegou em algumas áreas específicas e a cliente falou, não, isso aí a gente ainda não tem nada. Não, então não tem problema, a gente começa agora aqui, pensar como é que pode ser essa área ali, e já começou, tipo, dev, designer, não, isso aqui esse evento pode ter então se tem um evento assim, vai gerar outro evento que é outra coisa. Então, assim, não precisa ter uma outra cerimônia, uma coisa assim pra você pensar essa área. Tipo, ele possibilita que as coisas comecem a ser co-criadas ali, ainda que de maneira informal, né? Óbvio que em algum momento, se o projeto continuar, se essa área da aplicação for de fato desenvolvida, ela tem que ser melhor trabalhada. Mas não ter nada pensado a respeito, só o desejo de que a área existisse já possibilitou que a gente pudesse pensar ela, né? E aí a cliente ia olhando, não, é isso, é mais ou menos isso mesmo, assim. E aí o feedback também foi muito rápido ali, né? Bem no fim, o projeto não desenrolou, mas foi muito legal ver que você pode fazer algo que não estava planejado no começo, né? Ele vai abrindo possibilidades ali e não precisa, tipo, não, aqui não podemos abordar, isso aqui não podemos falar porque não é o momento, sabe? Eu acho muito legal isso também. Eu queria a gente focar nas últimas conclusões, né, digamos assim, né, e o que vocês acham que foi os benefícios, assim, qual que foi o destilado ali, né, digamos assim, qual que foi o resultado que vocês estão conseguindo enxergar do Event Storm? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que até eu quero perguntar pro Felipe se tem alguma iniciativa assim, ou se ele desenrola de alguma maneira no Eubank, porque assim, para além das dinâmicas de Event Storming que a gente realiza aqui, a gente faz uma mentoria, né? A Alice mentora eu e a Nanda, que é outra designer da Thaler, a gente tem uma mentoria de DDD e Event Storming que vem acontecendo ao longo desse ano todo. E assim, a gente já chegou em alguns momentos, a gente já fez simulação de operação, né? Alice já fez, enfim, já abordamos várias coisas, além dos conceitos básicos de DDD e tudo mais. E ao longo da mentoria, a gente foi vendo que, tipo, tem outras coisas que você pode fazer, que o Event Storming, ele pode beneficiar outras áreas da empresa, assim, por exemplo, a atuação, o ator de um evento, o que ele faz ali, a atividade dele ali, diz muito, né, da jornada dele. Como que a gente, de repente, pode tirar insights sobre o serviço daquele cliente, não só sobre o produto dele, como que, de repente, a gente pode sugerir melhoras na experiência do serviço que ele promove para o cliente dele. Então, assim, tem muitas coisas, assim, se você tem esse olhar um pouco mais aberto e não tão só focado no explorar o domínio, você consegue enxergar outras coisas que podem ser muito enriquecedoras, assim. Felipe, eu queria saber de ti se vocês têm alguma
alguma coisa nesse sentido, ou se vocês enxergam alguma coisa para além do mapeamento de domínios com o Event Storming no Nubank. Bom, a gente conta essa parte de mentoria e de como é que a gente... Que eu acho que é uma coisa bem interessante, né? De disseminar, assim, não só o conhecimento do Event Storm, de como que roda, da dinâmica, que é a mesma coisa que disseminar o conhecimento de qualquer outro domínio, assim, que você tem, ou de qualquer outro conhecimento que a pessoa tem, disciplina e tudo, mas a gente tenta fazer, às vezes, pareamento de quando vai ter uma sessão, então a gente vai ter 2 pessoas ali rodando aquela sessão, e aí, geralmente, é uma pessoa que começou a rodar recentemente, e aí uma que já roda mais tempo. Então, elas fazem esse pareamento para poder ajudar nesse processo de conhecer mais sobre. E o outro de como que a gente consegue explorar, além de domínios, uma parte tem um pouco a ver com eficiência. Então, como a gente usa muito o domínio para ajudar enquanto estrutura, a gente consegue muito refletir sobre se aquilo tornou mais eficiente, né? Se aquela estrutura se tornou mais eficiente depois das mudanças que a gente fez. Então, se a gente teve que desacoplar alguma coisa, se a gente teve que mexer em algum domínio, se algum domínio saiu de determinado time e foi para outro, depois que a gente faz esse mapeamento, ele ajuda a gente a entender se a gente teve uma melhora enquanto eficiência, assim. E aí, eu acho que o único momento que a gente tem usado para, de fato, agregar para construção daquela solução é quando a gente vai mapear coisas que a gente ainda não construiu. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, participar de um refinamento, e aí esse refinamento é para fazer uma feature nova, um produto novo, e aí eu acho que a gente consegue explorar mais. Pelo menos da forma como a gente tem feito hoje, acho que é nesse momento que acontece mais essa interação de conseguir, por exemplo, ter pessoas contribuindo para que a gente vá por uma outra direção de repente, porque a gente entendeu ali durante o mapeamento de que tinha outras coisas pra gente explorar, tinha uma outra forma de fazer. Então, acho que tem sido mais para quando a gente vai utilizar essa dinâmica no refinamento mesmo. Eu sempre gosto de falar um pouco assim, de qual que são os desafios, né? Porque assim, a gente fala aqui, todo mundo adora, né, o Event Storm, mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que tem uns desafios aí, né? Por exemplo, outro dia me fizeram uma pergunta de como é que a gente convence o pessoal de negócio, né, a fazer um workshop, né, e fazer tudo isso, né? Inclusive foi assim, falou uma coisa assim, tudo isso, né? Pô, tudo isso, como é que eles, né? E acho que existe realmente um desafio bem grande ali. E uma das coisas um insight que a gente teve também ali no processo de evolução nossa, né, utilizar o Event Storm, foi saber que a gente precisa envolver as pessoas certas no momento certo. Então não adianta você trazer o cliente, às vezes, para um software design, porque o cara vai pirar. O cara não vai entender nada, vai ficar atrapalhando às vezes, porque vai querer falar sobre outras coisas, né? Enfim, o pessoal tava querendo... Enfim, não é um momento bom para trazer alguém de negócio. Não quer dizer que você não pode. Só quer dizer que às vezes você tem que considerar muito bem quem que você vai trazer nessa reunião, né? Então, por exemplo, a gente tem feito software design mais entre a gente, né? Mas às vezes envolvendo o cliente, mas não necessariamente a pessoa de negócio. Mas às vezes uma pessoa que tem um lado mais técnico, que entende de quais são as dependências dos sistemas, né? Que entende que a gente precisa integrar com outros sistemas ou alguma coisa assim, ou já tem mais ou menos um conhecimento de como que funciona algumas coisas que são importantes pra gente na hora de modelar ali o software, né? Mas quando a gente vai fazer alguma coisa mais tipo process modeling, ou a gente vai fazer alguma coisa mais big picture, assim, digamos, aí a gente envolve todo mundo. A gente, quem quiser chegar, pode chegar. Inclusive, quanto mais pessoas que têm perspectivas diferentes, melhor. Porque aí a gente consegue trazer, tipo, eventos que ninguém nunca tinha nem olhado. Falar assim, nossa, acontece isso? Não tinha nem pensado de que, né? Nem imaginava que acontecia isso. Então, acho que esse foi um dos desafios, né, de saber quem envolver, né, e quanto tempo fazer, né, quanto tempo que é mínimo, né, ou seria muito, né, já, e de convencer, né, o pessoal a que isso é uma coisa boa, né, de fazer. No caso nós, a gente começou nas trincheiras, né, a gente começou pelos devs, né? Então, como veio muito do DDD, então parecia meio natural, assim, né? Meio, uma coisa, um caminho mais natural vir pelos devs, assim, né? Mas depois, aos poucos, a gente começou a envolver mais pessoas, a gente começou a rodar em outros clientes, que às vezes a gente rodou Event Storming que nem era
sobre software. Não tinha nada de software ali, na verdade, era fluxo de trabalho mesmo, né? Então, a gente começou a realmente, tipo, conseguir lidar com esses desafios aí, de saber quem envolver e tal, e quando aplicar, qual o tipo, né, e tudo mais. E eu acho que para mim o grande desafio ali, o maior de todos, é a parte da facilitação, né, que vem de de você ser o guia, né, e não ser um cara que vem para impor regras. Acho que esse é um desafio enorme ali, de você manter a empatia da galera, você manter o engajamento do pessoal, você às vezes cortar as arestas ali e falar assim, galera, vamos parar por aqui, disso aqui, e aí a gente bota depois a gente volta aqui, não tem problema, só que a gente precisa continuar, né, então essas coisas às vezes são muito necessárias, porque senão o pessoal gosta muito, por exemplo, eu tenho percebido muito que o pessoal de negócio, ele gosta muito de falar sobre o negócio, né, então ele quer explicar como funciona e todas as exceções, não, mas quando acontece isso, aconteceu outro, e quando aconteceu outro, e aí quando você quer ver, já ninguém sabe mais do que a gente tá falando, né, e esses são os momentos que cara, se não entrar alguém, né, que tem uma autoridade ali paralela, né, eu digo assim, ela não faz parte do respeito do pessoal dentro da empresa, por exemplo, sempre tem algum tipo de nível de autoridades ali, né, mesmo que seja só de conhecimento ou hierarquias, né, ou coisas assim, né, mas ter alguém que não faz parte dessa estrutura, né, parar a pessoa que tá ali, tipo, de negócio, né, e tal, acho que dá uma certa abertura pro pessoal que tá mais calado ali, que às vezes está respondendo a essa pessoa, né, e tal, e não quer fazer a pergunta porque ele já deveria saber, entre aspas, né, alguma coisa assim, sabe? Então acho que a facilitação ali tem sido um dos grandes desafios. Pô, pra mim é muito, de verdade. Acho que por conta de ter trabalhado assim com papel de agilista e ter facilitado várias dinâmicas, várias reuniões, eu achei que, a princípio, a facilitação do Event Storm fosse extremamente simples, assim, por conta de já ter facilitado várias outras dinâmicas e tudo. Eu acho que as coisas que surgem, os desafios para poder, que aí vocês até falaram, de ser divertido, assim, né? Eu acho que isso também vai muito de como que o facilitador leva as coisas, né? Como que ele traz, como que eles apresentam os elementos, como que ele... Pra não ser uma coisa do tipo, seu facilitador hoje, toma aqui, esses aqui são todos os tipos que tem tudo isso daqui, é tudo gigantesco, ninguém sabe nada daquilo, que são todos esses nomes, já não sei mais a cor de nada, então as pessoas ficam bem perdidas, assim, e eu acho... verdade. Então, eu acho que pra coisa funcionar legal, assim, acho que é importante que o facilitador se sinta bem à vontade, assim, pra conseguir voltar sempre com foco, porque esse exemplo é muito bom, acho que é bem comum a pessoa de negócio, ela começa a falar, e aí daqui a pouco ela já tá falando de um outro produto que não tem nada a ver com o que a gente tava para se encontrar aqui, sim, e ela já tá contando como é que funciona. Então o papel desse facilitador, acho que ele é muito importante, assim. Tem aquela recomendação do Game Storming, né, que ajuda bastante. Eu acho que existem outros livros, assim, que tem a ver com facilitação em geral, que eu acho que também pode ajudar. Com uma coisa, assim, que eu comecei a refletir bastante depois de ter rodado alguns, era de, por exemplo, as pessoas se sentirem pertencentes àquele encontro. Sim. E de que aquilo que a gente está construindo é de todo mundo que está ali. Sim. Então, a gente até conversou, né, Sebas, na AB lá, no começo, né, acho que todo facilitador tem a ideia de que é ele que tem que escrever tudo, né? Ele que tem que desenhar tudo, exatamente, enquanto as pessoas vão falando, né? Uhum. Acho que esse é um caminho muito comum. Verdade. E depois você percebe que, bom, não é bem por aí. Não é bem por aí, exato. Na verdade, ele é o que menos escreve, né? É o que tá ali, tipo, observando e como fala, direcionando, né, ou ajudando e tal, esclarecendo dúvidas, né, a respeito do processo. Total. Tira muito o pertencimento das pessoas, né, de tipo, putz, não fiz nada, né, fui lá, falei um monte de coisa e acabou, e alguém desenhou alguma coisa lá. Exatamente. A partir do momento que o pessoal começa a construir, né, aplicar realmente o lado colaborativo, né, o storming, né, o lado storming, né, do negócio, né, eu acho que é justamente isso, a gente tá criando uma coisa juntos. Não é uma coisa, tipo, criada por uma pessoa que chega lá e fala, né, e escreve e faz tudo, né? E eu tinha muito esse papel. No começo eu fazia muito isso. Eu falava, perguntava, escrevia, tudo, né? E era sempre assim, né, bem sequencial, assim. Primeiro a gente fazia os eventos, depois a gente fazia todo o resto. Mas era tipo assim, sempre em tijolinhos completos, sabe? Blocos inteiros, assim, com todos os seus elementos, né? Eu tinha que ter já o comando, o ator, a regra, o sistema. Tinha que ter tudo perfeito.
perfeito pra poder continuar, senão a gente não sai daqui, tá, galera? É tipo, meu, hoje eu olho pra isso e falo assim, que sofrimento pras pessoas, eu acho, daqui. Acho que é justamente esse, o papel do facilitador é não tornar a parada, tipo, um sofrimento, né? Uma parada que é, sabe, que a pessoa tá ali pra, tipo, pra ser empurrada a uma maneira de fazer as coisas, né? É uma coisa que vai evoluindo e a pessoa vai achando, vai entendendo que é o porquê de cada cartãozinho, né? Porquê de cada post-it. Tipo, né? Que nem o hotspot é um caso, né? Por exemplo, eu nunca começo um Eventstorm falando que a gente vai usar um hotspot, né? A gente faz um Eventstorm e quando a pessoa fica ali, não sei o que, tem um cartãozinho perfeito pra esse momento. Aí puxa o cartãozinho falando assim, esse cartãozinho aqui vai ser pra gente lembrar que a gente precisa conversar sobre isso aqui, beleza? E a galera já começa a usar, né? Já começa a usar e tal, né? Eu queria... Não, porque isso aqui só acontece quando tal coisa acontece, não sei o que, tá, perfeito, eu tenho um cartãozinho perfeito pra você, é um cartãozinho, né, um roxinho ali e tal, pra você colocar aqui a regra de negócio e tal, né, roxinho, magenta, sei lá, as cores, tanto, né, elas ficam se trocando, dependendo da ferramenta que você utilizar, né, dependendo do post-it que você utilizar, troca um pouco a cor ali. E você percebe que o engajamento muda quando você começa a fazer dessa forma, que é não fazer o tijolinho completo ali, né, que a pessoa, porque tipo, depois de, vamos dizer, de 3 horas, se você for fazer tudo completinho, tudo em 3 horas, não dá. E aí a pessoa realmente chega, ela sai dali, ela não viu nada. E aí ela fica, será que isso que a gente tá fazendo leva alguma coisa mesmo? E aí, tipo, quando você faz essa panorâmica inicial, tipo, a pessoa já sai dali, ela já teve sessões que a gente fez da pessoa no final olhar assim e falar, nossa, eu acho que eu nunca vi todo esse trabalho que a minha equipe faz, nunca vi ele completo, assim, nunca cheguei você começa a dar um desenho pra ela ter em mente, sabe, do próprio trabalho. É muito, muito interessante. Bom, então, acho que a gente pode falar um pouco para finalizar sobre como é que a gente pretende utilizar, evoluir, né, o Eventstorm, utilizar para outros casos, outros sabores, né, como o Brandolini fala, né, o Eventstorm é uma pizza, né, então você pode ter pizzas de vários sabores, com vários toppings, né, e tudo mais, então, para diferentes momentos, né, no caso de uso. E acho que, para começar com isso, eu gostaria de falar que, assim, o Eventstorm, para mim, hoje tem sido, cada Eventstorm tá sendo um pouco diferente. Acho que daqui para frente o meu futuro vai ser rodar alguns presenciais, porque adorei ter tocado contigo o Eventstorm lá presencial. Eu fiquei chocado que foi 1h30, eu cronometrei, e 1h30 o pessoal descobriu funcionalidades que estavam escondidas ou que estava no backlog há tipo 12 anos, sei lá, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, esse problema aí tá no backlog há 12 anos, tipo assim, você precisa de prioridade mais do que isso, tipo, tá ali, ó, é uma dor de todo mundo, sabe? Cara, melhor maneira de priorizar é enxergando desse jeito. Então, o pessoal realmente, tipo, começou a discutir, definir coisas, né, e tal. E isso foi, tipo assim, pessoas que nunca tinham visto, às vezes, o Eventstorm. Acho que uma ou duas pessoas mais ou menos já conheciam, já tinham participado de alguma coisa assim, né, mas tinha muita gente lá que não fazia ideia, assim, né, e ficou ali discutindo e tal, e acho que teve muitos aprendizados ali pra mim. Inclusive eu escrevi um artigo mais ou menos contando um pouco da historinha ali, de como que foi e tal, que tá no blog da Thaler ali, e cara, e ter tocado com alguém que sabe, que já teve experiência, né, que foi o Felipe, pra mim foi uma experiência também muito boa, porque eu me senti muito seguro ali, sabe? Muitas vezes eu toquei Eventstorm muito, tipo, eu sendo uma pessoa que já conhecia mais, né, por ser uma ferramenta muito nova, né, e então acho que o meu futuro pra mim vai ser muito utilizando o Eventstorm presencial, uma coisa que eu quero experimentar mais, ver quais são os frutos aí, porque eu tenho visto a frustração do Brandolini quando ele começou a fazer remoto. É diferente você pegar e mover e as pessoas poderem ir lá e mover, sabe? Não tem computador, sabe? Não tem nenhum computador ali. Isso foi uma coisa muito interessante também que eu reparei, que o fato de não ter nenhum computador era tipo foco total na interação, entendeu? Se a pessoa não tava prestando atenção ou a pessoa não tava querendo interagir, ela saía da sala, ela saía e era nítido, era uma coisa assim, a pessoa foi embora, entendeu? E é isso, entendeu? Então as pessoas que estavam ali estavam realmente querendo interagir, né, e tal. E acho que uma última coisa que eu poderia falar de evolução pra mim seria utilizar o Eventstorm em alguns outros casos, tipo, por exemplo, sei lá, retrospectiva
retrospectivas, né? Ou mais ligado ao Product Discovery mesmo, né? De tentar levar isso mais pro lado de UX, né? Que, sabe, acho que o mundo de UX, assim, tipo, a comunidade, né, de UX, a gente pode utilizar muito o Event Storming. Acho que pode tirar bastante benefício. E aí, o que vocês pensam aí que podem utilizar o Event Storming para outras coisas, né? Ou qual é o futuro aí de vocês? Não, essa parte do UX, assim, eu tenho muita troca com outros designers, né? E eu posso afirmar com certa certeza, assim, que a galera não tem, não sabe o que é Event Storming, não conhece, enfim. E as práticas de design, às vezes, elas são muito ortodoxas, principalmente no que diz respeito à pesquisa e discovery, assim. E só que tem muita gente que trabalha com design em ambiente ágil, e eu acho que o Event Storming ele pode ser muito rico para isso, assim, para dar esses pequenos não, né? Dar esses gatilhos e você, se você, tipo, tem o olhar aberto ali para entender que, tipo, tem um monte de coisa que pode ser mapeada e um monte de coisa que pode ser descoberta a partir daquilo ali, que depois você pode se utilizar de outras das ferramentas de pesquisa que você já utiliza enquanto designer, mas usando o Event Storming como o start do projeto, ele pode abrir muitas portas, assim, pode clarificar muita coisa. E eu acho que ele pode muito ajudar, como eu já mencionei aqui hoje antes, em melhoras na experiência do serviço, principalmente, se você, enquanto designer, trabalha num viés mais de experiência e de design de serviço, e muito também no mapear a jornada do usuário, assim, também, aí do usuário mesmo, as pessoas, os atores, né? Porque aí os eventos, eles são realizados, são os eventos que acontecem no software, mas muitas vezes eles incluem pessoas, né? Dependem do gatilho de uma pessoa, da atuação de um profissional. Então ali você consegue descobrir pessoas que estão envolvidas naquela aplicação, que às vezes não estão ali naquela rodada de Event Storming. Você consegue entender como é que a atividade delas no dia a dia, que coisas que às vezes passam despercebido, e isso eu acho que um dos feedbacks mais gratificantes que você tem, porque ele é muito genuíno, ele na hora, é isso que vocês também já falaram aqui hoje, tipo, nossa, eu percebi coisas que eu não tinha me ligado, assim, porque a gente trabalha no automático ali, né? E aí quando você para fazer usa essa ferramenta para fazer esse mapeamento, você consegue enxergar coisas que às vezes no dia a dia passa batido ali, e que são coisas que são muito ricas, elas podem gerar várias coisas, vários outros projetos, várias outras oportunidades de atuação dentro da empresa, assim. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que o que eu vejo, que eu na verdade vejo, que eu persigo, assim, pessoalmente hoje é como usar o Event Storming, como cadenciar e como integrar com outras coisas. E aí até a Ana e a Nanda, né, a gente falou da mentoria, a gente tem feito isso daí, acho que tipo já virou uma ideia, ali a gente já tem elaborado algumas coisas, porque eu penso assim, tipo, tudo que a gente faz, agora assim, toda a tendência, né, que a gente tem em todas as áreas da tecnologia, hoje passa pela agilidade. Tanto o desenvolvimento quanto operações e tal, já tiveram essa transformação, a arquitetura também já teve essa transformação. Então, a minha perseguição pessoal, assim, seria tipo como fazer isso de uma forma cíclica, né? E de uma forma cíclica e incremental. Então, acho que esse vamos dizer assim, seria não é perseguição, a coisa agora que vem. Eu uso muito essa palavra, acho que. Você vai estar procurando isso, né? Eu acho que é uma coisa que eu tenho visto vocês falando bastante, que é de como é que a gente faz isso de uma maneira mais ágil, né? Que não seja tão, às vezes, aquele design grande antes, né? Tipo, faz um grande modelagem, né? E nunca mais volta para olhar para ele e roda de novo, né? Sim. Até mesmo porque, se você for levar em consideração que o Event Storming ele te leva para outras ferramentas ali, né? Que a gente já tem algumas coisas que a gente já consegue integrar facilmente, como o Context Mapping, e aí para poder tomar decisões ali de arquitetura e tal. Se a gente rever a arquitetura também de uma forma cíclica e incremental, a gente precisa que o passo anterior precisa também ser cíclico e incremental. Então, eu acho que tudo, se a gente conseguir colocar uma engrenagem, assim, colocar essa separação numa engrenagem, assim, acho que seria muito proveitoso, né? E a gente, assim, até a gente tem trabalhado nisso, né, Ana?
Você, a Nanda, a gente tem trabalhado bastante nisso, e de tentar ver formas de, tanto dessa parte da agilidade, quanto da parte de integração com outras coisas que a gente já faz na Thaler, né? Sensacional, acho que é um uso muito fantástico, né, de a gente passar a ter isso, sei lá, no fluxo de upstream, assim, né, tipo, cara, vamos começar uma coisa nova, isso pertence ao nosso fluxo, é uma forma que a gente utiliza para construir coisas novas, né, isso é muito legal. Bom, de desafios, assim, de próximos passos do que eu pretendo explorar, assim, com o Event Storm também. Bom, acho que eu vim participando de alguns encontros que a gente consegue falar sobre, por exemplo, domínios que são core, que são suporte, que são genéricos. Mas eu gostaria de participar de mais encontros que a gente consegue falar mais sobre isso. Mas eu acho que essa é uma coisa que, assim, eu acho que só tem por que fazer essa parte de fazer essa divisão e esse mapeamento se você, de fato, estiver disposto a abrir mão de coisas. De fato, porque, assim, não vai adiantar nada a gente mapear coisas como genéricas e outras como core e a gente manter da forma como tá, sabe? Sim. Mapear por mapear, eu também acho que não vale a pena. Então, é difícil achar contextos que de fato, as pessoas estão abertas a... se deu genérico, eu acho que talvez não faça tanto sentido a gente estar investindo nisso. E vamos procurar uma outra forma de fazer, vamos contratar de algum lugar, de uma empresa que isso seja core pra eles, né? E aí vai ser genérico pra gente. Bom, acho que tem algumas formas de fazer. E aí, para tentar conectar com isso, eu tenho começado a praticar o Orderly Map para conseguir separar, mas ainda é bem recente, assim, para mim, de como que separa essas coisas e dar visibilidade disso, e aí... Eu acho que é muito louco, né? Porque aí volta uma coisa que eu comentei lá no começo, quando eu li o DDD há bastante tempo, eu nunca poderia imaginar que ele se conectaria com tanta coisa, né? E na época, quando eu li, achei que eu tava, tipo, melhorando enquanto desenvolvedor, sabe? Tipo, eu tava aprendendo coisas novas e... ia me tornar um engenheiro melhor, sabe? E hoje, pensar que essas coisas podem influenciar até como construir essa visualização e entender se a gente está, enquanto empresa, indo para os objetivos certos, se a gente está, de fato, investindo nas coisas que a gente deveria, é muito fantástico, né? Parece que a gente saiu de uma coisa pequenininha, que era só, tipo, descobrir o nosso domínio, ou descobrir domínios que existem em algum lugar, para até o nível de... Será que a nossa organização está, de fato, trabalhando nessa direção e esse é o melhor caminho diante do que a gente considera que é o coração aqui do que a gente faz e durante outros tipos de domínio também que possam existir, né? Que podem estar sobrecarregando muito as nossas atividades, os nossos times. Legal. Acho que é pra gente se tornar mais ágeis mesmo, né? Utilizando o Event Storm nos torna bem mais ágeis, que a gente consegue... acho que se adaptar mais rápido, né? Quando a gente tem um software que está mais perto do como que a gente realmente se organiza, né, para trabalhar, como é que o negócio funciona, né? Começa a refletir, né? Isso não tem tanta parte do software que não tem propósito mais, né? Que não está tão longe do propósito, né? Que não se torna um empecilho ali, né, pro negócio, digamos assim, se torna uma coisa que está muito afastada, muito longe. Os desenvolvedores nunca nem falam com o cliente, nem sabem direito qual que é o usuário, qual que foi a luta do usuário para chegar naquela tela, para poder clicar naquele botão, né, qual que é o problema que resolve, né, necessariamente, e como é que isso está conectado com outras partes, né, da jornada dele, né. Acho que, cara, aí dando essa informação para os desenvolvedores, por exemplo, né, ou também, né, para o pessoal, né, de negócio, de UX, enfim, cara, é realmente a galera entender para onde que tá indo, né, exatamente, saber e poder recalcular, né, poder falar assim, galera, já que todo mundo tá sabendo, vamos para esse lado, porque esse lado eu acho que vai ser melhor e tal, e todo mundo rapidamente se realinha, né, não fica uma coisa desconectada ali. Então, eu acho massa. Você falou do Orderly Maps, cara, é uma coisa que também tá na minha listinha aí de coisas pra me aprofundar mais, mas ele é bem complexo, eu achei um pouco, assim, de bastante coisa nova, assim, né? Comparado com o Event Storm, né, que ele é bem mais divertido, com post-it coloridos e algumas regrinhas ali de jogo, né, e tal, né, o Orderly Map já é uma coisa assim, ó, já é um outro tipo de workshop, é um outro tipo de momento, digamos assim, outra prática, né, e tal, mas eu acho que vai ajudar muito na parte estratégica mesmo, de conectar, né, realmente esses contextos que resolvem, esses sistemas que resolvem problemas, conectar com uma estratégia, né, com uma estratégia não só imediata, não só de imediato, né, mas entender como que isso no tempo vai evoluindo. Acho que é fantástico isso, utilizar o Event Storm para
para entender quais são esses contextos e tudo mais, como eles estão alinhados e como é que eles vão ficar transitando, né? Tipo assim, converter um contexto, um domínio, né, de suporte para genérico, por exemplo, né? Pode fazer parte da estratégia, mas não tá em lugar nenhum, né? Acho que o World Map ele dá justamente essa visibilidade ali para todo mundo. Fala assim, galera, aquele serviço lá não gasta muito tempo naquilo, porque a gente vai jogar fora. Vale a pena. Bom, então, galera, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado pro pessoal que está escutando. Esse assunto do Event Storming a gente vai estar falando bastante. Esse aqui é o nosso primeiro podcast sobre Event Storming dentro da Thaler. Mas a gente vai ter outros e a gente vai estar conectando outras coisas. A gente chamou o Felipe, que é um agilista já de algum tempo e vem utilizando o Event Storming. Então acho que os insights dele vêm muito de como que ele terminou utilizando o Event Storming de um lado mais agilista, mais do que desenvolvedor, né? Então, assim, foi ótimo isso. Bom, você está convidado, Felipe, para o próximo Event Storming para ver como é que a gente vem evoluindo, quais são as lições novas aí, né? Quem sabe você contar pra gente como é que você tem usado aí o World Mapping. E é isso. Muito obrigado, Alice. Muito obrigado, Ana. Valeu, Felipe. Obrigada, Seda. Gente, queria só fazer um adendo, né? Assim, uma coisa que a gente fala muito aqui na Thaler sobre as trocas e o envolvimento com a comunidade, né? Eu não lembro se a gente chegou a mencionar durante a gravação, acho que a gente conversou antes de começar a gravação oficialmente sobre como o Felipe e o Seba se encontraram no Agile Brasil e que foi ali meio do nada e o papo super rolou e aí quando a gente viu, o Felipe tava aqui, né, gravando o podcast hoje. E é muito legal ter essa troca, tipo, gente como a gente, que caiu no assunto de paraquedas, tava lá no Google procurando como mapear domínios e um dia entrou num artigo, num link sobre Event Storming e assim, né? E aí a jornada foi. Então isso é muito legal, assim, seria muito legal ter mais trocas com pessoas que também chegaram do nada e que estão aí aprendendo e praticando, que não, né, então tem desafios parecidos ou desafios muito diferentes, assim, então essas trocas são muito enriquecedoras e, assim, eu gostaria muito, né, de um dia também poder ter mais designers falando sobre isso, assim, então, se alguém estiver nos escutando e quiser saber mais sobre o assunto, ou é um designer e tá se envolvendo nesse assunto também, se apresente, vai ser um prazer ter essa troca também. Massa, eu queria só falar uma coisa que é o seguinte, vai ter um evento vai ter um meetup de DDD, o primeiro, acho, sei lá, do Brasil. Não sei se já teve algum, mas a gente não tem visto por aí. E a gente vai falar sobre Event Storm, sobre várias coisas de DDD, né, obviamente. Então acho que vai ser um lugar ali onde a gente pode se encontrar ali para trocar essas ideias e para fazer as perguntas também. Então é um meetup que não é só para desenvolvedores, né? Então vai estar para todo mundo aí, né? Para ter para os executivos, né? Pessoas, né? Designers, enfim, né? Agilistas, né? Então fica aí o convite. Vai estar o link ali na descrição, então se vocês quiserem saber mais sobre a data e tudo mais, beleza? Então tá, galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu por hoje, gente. Valeu, pessoal. Obrigada, Felipe. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.